e é o melhor grupo de Belo Horizonte, né? O grupo forte. Então nós tínhamos material infantil e material erótico, pornográfico, um do lado do outro. Isso por si só já é uma violação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas a gente sabe que a Bíblia é um livro rico, é um tesouro de 6.000 anos de história. Por que não ser usado, né, como um material de consulta, um material de enriquecimento? Nós temos ali histórias, né, histórias detalhadas até mesmo, né, das civilizações, do povo de Israel e de tudo mais. Mais de 2 milhões de reais num festival que sexualizou claramente criança. Foi um erro geral. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje, conversando com a vereadora de Belo Horizonte, Flávia Borja, do Democracia Cristã. Vereadora, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui na FM Tempo. Prazer tê-la conosco. Eu que agradeço, Ibrahim. Sempre um prazer. Bom dia quem está nos ouvindo aí. Da última vez que a senhora esteve aqui, falávamos com a vereadora Flávia Borja do PP. Agora estamos falando com a vereadora do Democracia Cristã. A que se deveu essa mudança, ela é do ponto de vista de uma estratégia eleitoral? Tinha algumas questões específicas dentro do partido que a senhora precisou fazer essa mudança? Não, foi questão da gente se organizar aí para disputar, né? Estamos aí num grupo que pensa o melhor sempre para todo mundo, para todos os candidatos. Então foi só uma questão estratégica para a gente estar aí disputando, e aí escolhi um partido alinhado com as minhas pautas. Era um partido, o PP, que te deu todas as condições que você esperava, vereador, desde a sua eleição, desde quando se filiou à legenda até o momento de sair? Sempre. Eu fui muito bem recebida, acolhida pelo PP, e durante a nossa caminhada foi sempre muito respeitosa, né, a nossa relação. Então, assim, eu tenho só a agradecer, e a gente continua, é o mesmo grupo, né, um grupo muito importante na cidade, e a gente está aí, né, já trabalhando. Nós estamos aí disponíveis para melhorar ainda mais a cidade aí no próximo pleito. Então vamos começar a conversar sobre algumas coisas que acontecem na Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereadora. Tivemos uma decisão aí de limpa pauta, que foi feita pelos vereadores mais recentemente, desde a reunião do Colégio de Líderes, para abrir um pouco de caminho para todo mundo atentar para suas discussões com a própria base. Os vereadores, evidentemente, está todo mundo interessado nas suas pré-campanhas, em como vão se organizar. Algum projeto dos vereadores ou algum projeto da Prefeitura de Belo Horizonte que os vereadores acham que precisavam ter discutido, coisas que ficaram pelo caminho e que ainda precisarão ser tratadas, ou todo mundo está satisfeito com essa decisão de limpar a pauta nesse momento? Não, eu acho que é uma decisão acertada no sentido da gente dar a oportunidade de todos votarem os seus projetos. Eu acho que agora existe realmente uma linguagem, um diálogo mais tranquilo com a prefeitura. Me parece que no ano passado, alguns projetos, né, não puderam ser votados, a questão até de empréstimo, né, que passou do prazo. Mas eu acredito que nesse momento o líder de governo tem dialogado bem, e a gente tem dado oportunidade para que todos possam aí aprovar ou não os seus projetos, mas que pelo menos sejam discutidos. A senhora falou em um diálogo melhor com a Prefeitura de Belo Horizonte. Como é que isso está se dando? A prefeitura atua menos em cima dos vereadores? É porque não tem mais diálogo? É porque está todo mundo com preocupações eleitorais? Que análise a senhora faz para ter chegado a esse momento e dizer, as coisas estão mais calmas? Não, na verdade o diálogo com a prefeitura foi sempre muito tranquilo, né? A gente tem uma interlocução muito saudável, né, do líder de governo, foi sempre muito respeitoso. Eu posso dizer por mim, eu tenho as minhas questões, minhas pautas, que eu nunca abri mão, e sempre fui muito respeitada. Na verdade, a gente teve um momento ano passado conturbado que esse diálogo foi aí interrompido, não por conta da prefeitura, mas por conta aí do que aconteceu na Câmara Municipal, que eu acredito que foi um tempo que já passou. Uhum. Na relação construída nos momentos mais recentes em que o grupo político da senhora e integrantes estiveram dentro da Prefeitura de Belo Horizonte, foi possível conversar com o prefeito de uma maneira diferente, aparar arestas que não tinham sido possíveis de se fazer antes? O saldo final da participação do grupo político da senhora de que maneira? Foi positivo estar dentro da prefeitura, e a saída do grupo político em função também das eleições, a senhora avaliou como positiva? São momentos, né, que o grupo agora optou por ter uma certa liberdade, mas
sempre foi muito respeitoso, Brainha. A gente, quando esteve lá, como qualquer outro vereador, nós fomos aí ouvidos, não havia uma distinção por ser um grupo, né? Existe até esse mito que havia privilégios. Não, eu acho que o vereador, ele tem que ser atendido independente da sua posição. Se fez muito mais um mistério de que, né, não estavam sendo atendidos. Isso outrora aconteceu na época aí do outro prefeito. Mas dessa vez, na gestão do Fuad, foi bem mais tranquilo e continua sendo, né? Nosso grupo tem conversa, tem diálogo, nem sempre a gente é atendido por uma questão aí de falta, às vezes, de estar aí no momento, ou às vezes falta até do recurso imediato, mas tem sido tranquilo. Agora quero tratar de um projeto em específico que a senhora, nas suas redes sociais, além de outros vereadores, comemoraram da aprovação no dia, na terça-feira, quando tivemos a votação. Na quarta-feira, na verdade. Exatamente. Quando tivemos a votação. Especificamente sobre o projeto que falava, não pode haver recursos públicos destinados a determinados eventos feitos pela Prefeitura de Belo Horizonte que tenham alguma característica que possa sugerir uma sexualização de crianças. Exato. Eu queria entender um pouco mais, vereadora, exatamente como é que se chegou a essa ideia e esse conceito de o que é uma sexualização de crianças dentro de um evento, como é que se vai fazer essa caracterização para dizer isto aqui é sexualização, isto aqui não é, dentro de um evento, pode ser de quadrinhos, pode ser de qualquer outra natureza. Na verdade, Brainha, é um projeto muito importante, necessário, porque a gente vê e tem acontecido certas violações, isso inclusive recentemente, né, eu denunciei no Festival Internacional de Quadrinhos, que era para ser um evento completamente diferente e que recebeu muitas crianças, inclusive de escolas públicas e particulares. Nós recebemos denúncias e mandei a minha equipe lá para ir registrar. Nós tínhamos ali num evento que não tinha qualquer distinção, qualquer classificação indicativa, né, classificação etária. Então nós tínhamos material infantil e material erótico, pornográfico, um do lado do outro. Isso por si só já é uma violação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Existe um artigo lá 78 que diz que todo material impróprio para criança, e era o caso, inclusive era escrito lá, material adulto, ele tem que estar coberto por uma capa preta, opaca, como era aí nas bancas de revista. E aí a gente viu, assim, uma negligência mesmo, né? Crianças percorrendo a exposição, eram mesas baixas, as crianças tinham todo o acesso, misturadas, crianças e adultos. Então, a partir disso, na verdade, esse projeto já estava tramitando, mas a gente viu aí uma violação até de outros projetos já aprovados, como a Lei da Excursão Segura, que é uma lei minha, que determina que os pais têm que saber onde os filhos vão, qual o objetivo pedagógico daquela excursão. Então, a gente vê que qualquer evento da prefeitura, ele não pode minimamente expor a criança aí a uma erotização. O que é uma erotização? É tudo que desperta, né, um interesse antes do tempo. Isso já é bem claro aí na própria legislação federal, já existe a maneira de classificar, a maneira de fazer, né, às vezes por analogia. Então, não tem desculpa, né? No caso do Festival de Quadrinhos, a gente fez depois uma audiência pública, na verdade eu fiz aí já uma denúncia ao Ministério Público, e na audiência pública com a Prefeitura, com a Secretaria de Cultura, foi um jogo de empurra-empurra, ninguém sabia de nada, e aí era assim, nós mandamos fazer, nós mandamos vistoriar, nós demos as orientações. Mas quem agora que vai se responsabilizar, inclusive por um festival que teve aí o dinheiro público? Só a Fundação de Cultura, né, a Secretaria de Cultura, ela investiu R$1 milhão. Com os aditivos, chegou a mais de R$2 milhões num festival que sexualizou claramente criança. Então, e agora? Então, se a gente tem esse projeto aprovado, existe aí uma penalização maior, vai ter um rigor maior, e quem sabe agora, né, diante disso, a Prefeitura, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Cultura e qualquer outro órgão envolvido vai se preocupar em realmente ali vistoriar. Porque foi ali, nós não temos nada a ver, os professores têm que tomar conta. E eu, coitados dos professores, eu falo que foi até injusto com eles, né? Diante de uma turma de tantas crianças, ainda estar lá olhando e vistoriando se a criança não estava manuseando o material. E como é que seria uma maneira, a senhora mencionou, por exemplo, a classificação indicativa, que é um dos fatores que poderia, me parece, ter feito com que isso não acontecesse. A ideia principal é que a legislação explique que precisa separar estandes de uma localidade para outra. E numa segunda pergunta,
Quem errou neste caso, depois da senhora ter contado sobre o que aconteceu na audiência pública? Foi a prefeitura que não usou da fiscalização que deveria fazer no local? Foi uma leniência completa? O que é que a senhora identifica como sendo o problema? E qual era o caminho que a senhora via para ser adotado? Eu acho que todo mundo errou, né? A começar de uma autorização para a saída dos alunos, que os pais têm que assinar, que não era clara e não falava o que era exposição. A Secretaria de Educação não foi também vistoriar, né, a própria orientação a respeito de como o festival deveria ser feito. A meu ver, teria que ter alas separadas, ou esse material teria que estar coberto. A gente sabe, né, que existem lugares que criança em determinados locais não podem entrar. Foi um jogo mesmo de erros múltiplos. A Secretaria de Cultura, né, tem que observar onde que o dinheiro está indo, então se está seguindo todas as orientações, toda a questão de proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então foi um erro geral. Agora, né, a gente vai apurar, a gente fez denúncia, está sendo apurado, vamos pedir mais informações, mas o que a gente quer é que isso, no próximo festival, que é um festival bacana, né, um festival legal para a cidade, uma valorização da arte dos quadrinistas, a gente não está contra, né, de jeito nenhum isso, mas que haja um respeito, porque a gente sabe que criança, ela tem que ser criança, né? Ela precisa ser respeitada e só receber estímulo mesmo na idade adequada e quando ela estiver pronta para isso. É um respeito às famílias que preservam as suas crianças e que não querem, né, que eles sejam expostos a materiais antes do tempo. E é todo aí um cuidado, né? Esse projeto, ele proíbe a utilização de verba pública em qualquer evento, tanto uma exposição, uma mostra, um material, qualquer coisa que sexualize crianças e com penalidades, né? Então eu creio que a aprovação desse projeto, né, na quarta-feira, foi um grande passo, mais um passo para a proteção aqui das crianças de Belo Horizonte. E como é que isso vai funcionar? Agora eu lhe pergunto sobre outros eventos, vereadora. Como é que isso vai funcionar, por exemplo, numa análise prévia para outros eventos? Porque imagino que quando se apresenta lá um projeto para a Fundação Municipal de Cultura ou em busca de um determinado incentivo fiscal ou para se inscrever em um determinado projeto, você tem lá em linhas gerais o que a proposta é, né? O festival de quadrinhos, tem o festival de arte negra, tem N festivais e N eventos acontecendo pela cidade. Como é que vai ser a fiscalização? Aí será via Poder Legislativo, vai ter que apresentar, a empresa vai ter que dizer, olha, o que tem para criança, o que não tem para criança, como é que vai funcionar pela proposta? Bom, eu acho que a questão é ter a boa vontade, a intenção, né? E ser intencional mesmo nessa fiscalização. Até antes de se abrir uma exposição, poxa, o Conselho Tutelar, ele tem que estar lá também vistoriando, vendo se está tudo. É como se fosse um selo, né? Vamos dar uma vistoria aqui antes, ver se alguma coisa no olhar de alguém está aí, né, passando desapercebido. Eu acho que é um cuidado, Brian, assim, a gente tem que ter isso em mente o tempo todo. É uma proteção às famílias, às crianças. E a gente não pode, de qualquer forma, o que aconteceu foi julgar a responsabilidade para os próprios expositores que tinham que ficar lá falando com as crianças, não, isso aqui não é para você, não mexa. Mas a própria capa era pornográfica, imagina, né? Uma criança que queria manusear, porque era a proposta de estar ali vendo com as mãos, e aí a criança, alguns materiais ela podia, né, explorar, outros não. Como que fica isso? Então acho que precisa ser um trabalho conjunto de todos nessa proteção e de fazer valer as leis. Eu quero lhe fazer uma pergunta, vereadora, com base em algumas das críticas que ecoam muitas vezes quando essa discussão acontece lá no Pinga Fogo, na Câmara Municipal, que é sobre uma crítica que é feita às vezes à bancada conservadora ao dizer o seguinte, olha, muitas vezes a bancada conservadora está querendo colocar conceitos religiosos demais dentro do ensino, ou está querendo levar discussões bíblicas ou coisas dessa natureza para dentro de espaços que são da cultura ou coisas assim. Como é que a senhora vê esse tipo de avaliação? Isso, de fato, é uma necessidade de colocar uma maior presença bíblica pelo ponto de vista religioso e político da bancada da senhora, dos conservadores, das pessoas que estão relacionadas a grupos religiosos na Câmara? Como é que a senhora vê esse embate e esse argumento especificamente? Eu acho que o nosso diferencial é que a gente quer um respeito a todos, né? Nós não estamos aqui questionando né, as posições aqui, as opções de cada um. O nosso trabalho mesmo, meu empenho é
a respeito assim da proteção do direito dos pais na educação dos seus filhos. E na medida que em qualquer lugar, seja numa exposição, seja mesmo dentro da escola, qualquer material que não esteja de acordo com a visão daquela família, né, é um material que a gente realmente tem que repensar. E isso não é só, a gente tem famílias, né, de diversos conceitos aí, mas é uma questão que já é protegida pela legislação, né? Então, é só fazer valer. A questão bíblica, nós aprovamos agora em primeiro turno até a Bíblia, né, como material para didático. A gente pode até entrar, né, nesse projeto. Aprovamos agora, na quarta-feira também, no sentido de trazer a Bíblia como um material enriquecedor do próprio conteúdo aí da sala. Não obrigatório, inclusive um dos artigos do projeto diz isso, que não seria obrigatório todos participarem, mas a gente sabe que a Bíblia é um livro rico, é um tesouro de 6.000 anos de história. Por que não ser usado, né, como um material de consulta, um material de enriquecimento? Nós temos ali histórias, né, histórias detalhadas até mesmo, né, das civilizações, do povo de Israel, de tudo mais. Nós temos ali os evangelhos que declaram e mostram, né, sobre o maior líder que já existiu na história, Jesus Cristo. Então, é um material que pode enriquecer o conteúdo, né? Como qualquer outro livro para didático. Então, não é questão de colocar um livro religioso, mas é questão de estar ali disponível para consulta na escola, um livro que vai enriquecer o conteúdo dos alunos. E a senhora acha que pelo projeto, é o projeto 825 de 2024, a ideia é que os professores sejam capazes de fazer essa escolha, que a prefeitura faça essa escolha e deixe em aberto? Qual a senhora julga que seja a melhor maneira de fazer essa utilização para a didática? A utilização, ela é opcional. Eu acho que pode estar disponível nas escolas. Se o professor quiser usar, usa, né? Está ali para enriquecer o projeto, não é algo obrigatório, como qualquer outro material. Então, é uma questão só de ter a possibilidade de ser usado, nada imposto, mas a gente sabe que diante de algo tão rico, com certeza vai contribuir muito para o ensino e para a construção aí do saber dos alunos. Nós estamos conversando com a vereadora Flávia Borja, do Democracia Cristã. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Hora daquele momento que todo mundo gosta, vereadora, de perguntas rápidas e respostas na mesma proporção. Combinados? Combinado. Então vamos lá. O grupo político da vereadora Flávia Borja, todos serão reeleitos? Esperamos que sim, e é o melhor grupo de Belo Horizonte, né? O grupo forte. 1/4 dos candidatos de Belo Horizonte é do nosso grupo político. Esse grupo político caminhará com quem nas candidaturas à prefeitura de Belo Horizonte? O grupo está conversando, né? Com certeza caminharemos com pessoas alinhadas, eu no meu caso com a minha pauta política, né? Com minhas defesas, mas é algo que ainda está sendo construído. Flávia Borja e o desejo de uma candidatura para além de vereadora de Belo Horizonte, para deputada estadual ou federal? É precoce, estamos agora, né? Terminando o nosso mandato, nos empenhando para o próximo, se Deus quiser. Então, acho que é algo que agora a gente não está pensando. Nós conversamos com a vereadora Flávia Borja, do Democracia Cristã, vereadora aqui de Belo Horizonte. Vereadora, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco no FM O Tempo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom dia para vocês.